Boa tarde, nós estamos aqui no Solar dos Melos, Museu da Cidade de Macaé, um órgão da Prefeitura de Macaé, e nós somos do departamento do Programa de Documentação Oral do Solar dos Melos, e estamos aqui hoje para uma entrevista com a dona Alda Corral, conhecida carinhosamente pelos macaenses de Alba Corral. Inicialmente, nós gostaríamos de, já de antemão, agradecer a presença da dona Alba e dizer para ela, e falar um pouquinho, tanto para vocês quanto para a dona Alba, o objetivo da nossa entrevista. Nós estamos aqui por uma entrevista temática, e nós viemos aqui, o nosso objetivo principal nessa entrevista é registrar informações e interpretações que circunscrevem a memória de um grande personagem macaense chamado Manuel da Mota Coqueiro, enforcado no ano de 1855 e considerado inocente pela morte de toda uma família em 1852, na fazenda Bananal, freguesia de Nossa Senhora das Neves, hoje, atualmente, Conceição de Macabu. Dona Alba, nós vamos começar com a senhora, tentando fazer com que os macaenses tenham mais intimidade com a sua vida pessoal, com a sua vida individual, lhe fazendo a primeira pergunta. Gostaria que a senhora falasse o seu nome completo e contasse para nós também um pouquinho da sua história, desse nome. Por que nós a conhecemos como Alba, se o seu nome é Alda? Porque justamente meu nome de batismo é Alba. E quando meu pai foi registrar, ele falou Alba, e o senhor lá que estava fazendo o documento entendeu Alda. E papai nunca ligou para isso, ficou Alda mesmo. Para assinar, eu tenho que assinar Alda. E para todos eu sou Alba, para todos os amigos. E é uma coisa, olha, eu 30 anos assinando pela Bariloche, né, todos os documentos, todos os cheques. E no banco nunca ninguém me chamou de Alda, é sempre Alba. É a credibilidade da dona Alba, né? Sinônimo de muita presença nessa história, nesse município. Nunca me chamaram de Alda. Aí eu tenho que assinar Alda. Dona Alba, eu gostaria, a senhora, nós sabemos que a senhora tem uma grande função, exerce no município, sempre exerceu uma função social enorme na nossa cidade. A senhora é uma ativista política, sempre buscando estar levantando as questões sociais aqui no nosso município. Eu lhe pergunto, qual é a sua profissão, dona Alba? Bom, no momento estou como secretária executiva do programa, do Fórum da Agenda 21 Macaé, no momento. E a senhora já teve alguma outra profissão? Sim, quando justamente no início das indústrias Bariloche, a gente trabalhava junto ali, né? E depois, quando meu esposo faleceu, eu tive que assumir como diretora das indústrias Bariloche. Dona Alba, eu sei que a senhora não é macaense, né? Pelo menos de coração a senhora é, mas de nascença a senhora não nasceu em Macaé. De onde a senhora veio, dona Alba? Olha, nossa residência era Santos, mas minha mãe viajou a São Paulo e eu nasci no centro de São Paulo, mas sou registrada em Santos. Esse sapatinho, esse tamanco, eu acho que foi a grande, assim, referência que a gente teve da nossa primeira história. Nós três, guardados numa sala anterior aqui no Solar. E hoje, quando a senhora chegou com esse sapato, com esse tamanco, foi, assim, uma grande satisfação. E aí, tê-lo aqui bem perto, é um tamanco que a senhora contou para nós. E eu não tinha, eu acho que nem a Conceição tinha, como era a articulação do tamanco. Ele está aqui hoje e ele registra, eu acho que a chegada
da sua família, da sua gestão e da sua contribuição para a história de Macaé. Esse sapato hoje, esse tamanco, eu acho que é o grande ícone no começo dessa história. Daí ele está aqui na minha mão e sendo assim, eu acho que todo mundo poderia até manipulá-lo, porque ele tem um diferencial. Talvez a garra da sua família, a garra do seu pai, que está um pouco nas suas pegadas, né? Então acho que começa um pouquinho com esse tamanco articulado, cheio de boas ideias e de boas intenções. É uma bela história, eu acho que vale a pena começar por ele. Exatamente. Nós morávamos no Rio, né? Minha família, éramos 3 pessoas, meu pai, minha mãe e eu, né? Então, tinha uma pequena fabriqueta, né, em casa de artefatos de madeira. Eram peneiras, né? Era o gabiroba, que também tenho aí. O gabiroba era um bonequinho que dava saltos assim. Mas um amigo de meu pai, que justamente ele viajava muito, ia ao Tahiti, ia por todos esses países aí, né? Então ele viu esse tamanco num país e trouxe para meu pai, pensando assim, o Serafim vai gostar demais de fabricar esse tamanco lá no Brasil. E trouxe para meu pai. Então meu pai ficou encantado, né? Uma sandália de madeira, né? Então ele foi em busca de madeira para fazer o tamanco. Só que era caríssima a madeira no Rio de Janeiro, né, Conceição? Então ele perguntou e o pessoal falou, olha, lá para o Espírito Santo a madeira é a metade do preço. Então ele pegou, veio na barca, que naquele tempo não tinha ponte, veio até Niterói e pegou a Aviação Santo Antônio, que demorava 7h30 para chegar aqui. Até então sozinho? Sozinho, meu pai sozinho, exatamente. Aí ele viajou e quando ele subiu aqui no viaduto, e que ele desceu ali no viaduto, isso nunca me esqueço, porque papai recordava muito isso, né? Que ele viu Macaé, o arquipélago, as palmeiras da prefeitura, né? Tudo aquilo, papai ficou encantado com a cidade. E ele falou, que cidade bonita, vou pernoitar aqui e viajo amanhã para ir para o Espírito Santo. Só que quando ele desceu, que era ali onde hoje é quase em frente a Telemar, era o colégio esse que estava... Bom, era o Cinema Santa Isabel. E do lado paravam todos os ônibus, que não havia naquele tempo a rodoviária, né? Então os ônibus, a parada deles era ali. Só que papai, ao saltar, já viu ao lado da aviação, ali onde paravam os ônibus, ele tinha uma tamancaria, a tamancaria do seu Frota. Justamente, então, meu pai, ele justamente, em vez de seguir viagem para o Espírito Santo, voltou para o Rio e convidou, chegou lá em casa e falou assim, quem de vocês vai comigo para fazer uma experiência de 1 mês ou 2 meses em Macaé, para ver se a gente se organiza com aquele tamanco e aí nós iríamos para lá. E quantos eram vocês? A família era composta de pai, pai, minha mãe e eu. Até porque a senhora é filha única, né? É filha única. Dona Alba? Então aí eu levantei minha mão, eu digo, eu vou para o senhor. E aí eu perguntei para ele, eu digo assim, que roupa eu devo levar para lá? Ele falou assim, roupa de banho, lá tem muita praia. Falou isso. Qual o ano, Dona Alba? 1952, exatamente no dia 2 de janeiro, nós viemos para Macaé, meu pai e eu. Dona Alba, com relação ao tamanco que a senhora acabou de nos apresentar, eu gostaria de fazer uma ressalva, não presta o tamanco, Gisele. E não é bem um tamanco, né? É uma sandália é uma de sandália, já é uma evolução do tamanco, sandália de já madeira. mostrando um certo grau de modernidade. E exatamente o tamanco também vai servir de deixa para que eu possa aqui justificar a nossa entrevista com a Dona Alba. Eu disse no início da entrevista que isso seria uma entrevista temática sobre a memória que gira em torno do fazendeiro da fazenda Bananal em Macabu, Mota Coqueiro.
Só que nós vamos ainda mais afunilar a temática do Bota Coqueiro. Nós vamos falar aqui especificamente da sua praga sobre a cidade de Macaé. E 1852, a Dona Alba está aqui exatamente por ser considerada por alguns, pela historiografia memorialista macaense, pela tradição oral, de ter trazido para essa cidade a indústria, a modernidade, que pôs fim à praga dos 100 anos de Bota Coqueiro sobre a cidade. A Dona Alba me apresenta aqui uma sandália, que já é uma evolução moderna do tamanco, né, que eles chegaram aqui, já trabalharam logo na questão do tamanco, e é preciso que a gente faça a ressalva, Dona Alba, de que isso aqui é a madeira tabibuia, que é uma madeira que hoje não existe mais na região serrana, e é uma madeira vinda da região serrana. Nós temos aqui a ocupação histórica macaense vem através da extração da madeira na região serrana no século XVIII. E nós temos aqui ainda, 200 anos depois, essa madeira ainda impulsionando a economia macaense. Então isso é importante que a gente também, né, faça essa referência sobre isso. Dona Alba, então vamos continuar. Eu gostaria agora que a senhora, há quanto tempo mais ou menos? 52 para 2008, a senhora vive em Macaé há quantos anos? 56 anos, né? 56 anos. E meio. A senhora podia fazer aqui para a gente uma descrição, descrever essa cidade, quando a senhora aqui chegou, como era Macaé quando a senhora chegou aqui, quando a senhora desceu daquele ônibus com seu pai? Belíssima. Sabe onde a gente ia tomar banho? Todos os dias. A gente ia tomar banho na Praia da Barra. Aquilo era... porque nós morávamos no Rio e já no Flamengo era difícil da gente tomar banho assim, porque tinha pedra e tudo. E aqui a praia era uma... E a Barra era o que, Dona Alba? Quem era a Barra nesse momento? A Barra ainda, muito poucas casas, né? Muito poucas. Ali o Pontal, que hoje tem o Iate Clube, aquela coisa, não é? E pescador registrava esse espaço? Dominava esse espaço, o pescador? Não, eles moravam mais para lá, para Barra, né? Para aquela parte de lá. Mais para dentro? Mais para dentro. Era a antiga ponte, né? Que depois foi construída nova. E vocês iam para pro banho, tomar um banho? Tomar um banho. Antes do trabalho a gente ia lá tomar um banho, 5h30 da manhã. Uma alegria total, porque era maravilhoso, né? Estar ali naquela natureza tão... A senhora podia descrever um pouquinho para a gente como era a cidade, as ruas? Naquele tempo praticamente só havia um carro, né? Do Dr. Jorge Caldas. Só havia um automóvel. Um automóvel. Um automóvel, é. E um coletivo que era o Gaturamo. Viação Gaturamo. Viação Gaturamo. E essa Viação Gaturamo seria uma evolução de hoje que nós chamamos Rápido Macaense ou... Não, era menor. Era um que chamava-se no Rio Lotação, né? Um coletivo. E quem fazia parte, quem fazia uso? Porque até então as bicicletas são viáveis, exatamente. Né? Andávamos muito a pé. E quem tomava conta desse transporte? Que tipo... Assim eu não tinha, naquele tempo eu não me envolvia em saber quem era o dono, essas coisas, né? Mas eu me lembro desse... Mas o macaense circulava nesse meio de transporte? Sim. Além das bicicletas, Sim. havia esse transporte com um uso significativo. E a cidade? Já é uma cidade remodelada, calçada? Não, o calçamento, vocês vejam ali naquela fotografia que a Coronel Amado era chão. Era chão, a Alfredo Bacher era chão. Era chão, era terra. Só a Rua da Praia, né? A Rua da Praia, a Avenida Rui Barbosa. A Teixeira também, né? A Teixeira de Gouveia. Essa também era calçada. Mas as outras transversais era tudo chão.
Dona Alba, a gente olhando o cenário aqui que foi preparado para a senhora com muito carinho, a gente observa aqui as máquinas de uma indústria que nós podemos considerar, inclusive, alguns historiadores macaenses e escritores e alguns depoimentos que a gente também ouve por aí, inclusive o senhor Armando Borges, que merece, merecidamente deve ser citado aqui na nossa entrevista, porque foi através da leitura do livro dele sobre Mota Coqueiro, foi que eu tive a ideia de incluir a Dona Alba nesse projeto. E do tamanco, da tamancaria, né, das sapatarias, como que a sua família, o seu pai, como vocês chegaram à questão da indústria têxtil na cidade? Exatamente. Então, em 52, nós depois, no meados de fevereiro, havia dado certo, né? Eu ia com ele para a tamancaria, de manhã eu dormia na casa do senhor Frota, com as meninas do senhor Frota, né? Com as filhas. E papai dormia nos fundos, então eu de manhã lavava roupa, fazia comida, essa coisa para nós dois. E depois eu ia de tarde lá ajudar ele a casar os tamancos para poder fazer o articulado, né? Então, e ficamos e deu certo. Então ele disse assim, não, agora vamos para o Rio, que aí a gente vem de mudança. Então no dia 2 de junho, nós viemos para Macaé de mudança. Para Alfredo Bacher. É um aventureiro. Esse senhor, seu pai, é um aventureiro. Aventureiro. E a moça, Dona Alba, é uma aventureira? Nossa! Eu acompanhava ele. Então viemos com minha mãe, com minha tia, viemos todos para cá, na casa do tenente Gilberto, que agora é que demoliram a casa, né? Mas ficou até agora a casa ali onde a gente morou a primeira vez. Então, o que aconteceu? Que tinha esse grupo de rapazes argentinos que a gente havia se conhecido desde 50. E eles em 50 vieram de férias ao Rio e nos conhecemos. E a gente começou a namorar, o Mário e eu, né? Então ele voltou para Buenos Aires e a gente ficou se inscrevendo. E quando souberam que a gente veio para Macaé, então eles também, quando estiveram de férias, vieram em 52 a Macaé, no final de outubro, mais ou menos. E se encantaram com a cidade, a mesma coisa que papai, eu e todos nós. Se encantaram, eles achavam aqui uma cidade assim, tranquila, belíssima, né? O arquipélago, tudo, aquelas montanhas, era uma cidade especial, é uma cidade especial. Então, aí eles viram que não havia trabalho para a mão de obra feminina. Então, como o Mário já tinha muita experiência com meias, né? E a parte têxtil também, então surgiu a ideia. E o Davi, ele era justamente ourives, então tinha um trabalho muito sedentário. Ele tinha vontade de mudar de profissão. Aí quando veio aí surgiu, né? O sonho se tornou assim, de repente, então vieram em 53, justamente, em 53, aí eles vieram, já se prepararam. Minha mãe e eu é que fomos atrás de alugar uma casa. Minha mãe, Maria e eu, fomos atrás do seu Coutinho, se tinha uma casa que pudesse alugar, essa coisa toda. Então essa casa aqui, né? Fomos e conseguimos a casinha, eles vieram. E aí começou, aí ficou aquela alegria, né, de estar aí com uma coisa nova e tudo. E onde começa, Dona Alba? A sede da fábrica, como é que chegou a esse prédio, a esse espaço, aonde ela fica? Essa aqui foi onde começou. Essa aqui? A Nair, que depois... Hein? Situa mais ou menos, é? Que rua? avenida? E que rua é essa? É aquela esquina de Coronel Amado com Alfredo Bach, que hoje tem um edifício. Tem essa imagem. Exatamente. Aqui estava
a Alfredo Bacri e aqui a Coronel Amato. Então, justamente aí mais tarde a Nairzinha vai falar, né? Que ela foi a primeira, porque ela foi dia 1º de maio, ela foi trabalhar. E o Davi falou para ela, menina, eu enganei, hoje é dia do trabalhador. Aí ela voltou no dia 2, né? No dia 2 começou a funcionar a primeira máquina das indústrias, meias Bariloche. Nesse tempo eram meias Bariloche. E essas máquinas vinham de onde? Bom, essas máquinas, o Mário conseguiu trazer algumas peças e montá-las aqui com o Belo, né? Lembra? Então montarem as máquinas, porque ele tinha muita experiência nisso aí. Vieram né? Porque... então de Buenos Aires? Buenos Aires. Algumas peças, né? Outras peças. Onde isso? Aqui Não, no Rio, né? No Rio. Trouxeram algumas peças para montagem que o Belonir, né? Belonir montou. Só um instantinho. A dona Nair, que a dona Alba se refere, é a nossa segunda entrevistada. Exatamente. No nosso projeto. Isso. Já que vocês já falaram um pouquinho aí da questão do início, da chegada das máquinas, etc. Eu gostaria de saber, dona Alba, como é que essa produção era escoada, como é que vocês saíam daqui com essa produção para fora de Macaé? Nós tínhamos assim, tinha conhecimento, né? O Elias, que era um grande amigo, não está aqui, mas está aqui, ó, o Elias, que está junto com o Mário ali. Então ele conhecia muitas pessoas, ele era do Rio de Janeiro, então tinha uma casa que vendia coisas importadas. Então as meias que se fabricavam em Macaé, eles levavam sem colocar o nome, porque eles vendiam como meias escocesas mesmo. Mas como elas iam transportadas para fora do município? A nível de estrada, como é que isso se fundava? Estrada. Em caminhões? Caminhões não, nesse tempo era de ônibus mesmo. Depois, com o passar do tempo, é que a indústria justamente foi tendo caminhão, tudo isso, mas depois... Nesse período, o Porto da Embutiba ainda tinha alguma... Não, nesse tempo não. Alfândega, Tinha ali o Mocambo, né? Que era o bar do Mocambo e tudo, mas não tinha mais assim. A rodovia já estava. Não, já estava com a rodovia. As mulheres ou as meninas, a partir da década de 50, 53, 54, certo, estavam no mercado de trabalho. trabalho. No mercado de trabalho, exatamente. Esse olhar que a Bariloche teve em cima desse olhar. Pelas fotos a gente percebe que tem uma sensibilidade pela essa mão de obra feminina. Talvez porque estivesse lidando com a coisa do artesão, com a coisa da... Exatamente. Primeiras meias, depois aquela bela manta. Depois foi aí em 56, eu tenho até um quadro pintado, nós temos um quadro pintado pelo Darwin, que ilustra o ano que começaram a parte têxtil, né? Que foi a parte que foi a tecelagem artesanal, né? Que nós vemos ali. Tá, e aí a gente tem um tear manual. Exato, tear manual que fazia, e continuaram as meias, que por longo tempo continuaram as meias, né? Aí se fazia muitas coisas, cachecóis, mantas de criança, toda essa coisa, foi muito... Mas isso a partir justamente de 56. 56 essa peça já está no mercado, o macaense já obtém essa peça. Já estava. Legal, esse é o cobertor. Isso. Esse é um cobertor. E isso aí já estava... Primeiro passou aumentaram a fábrica na rua José Ribeiro. E depois, definitivamente, em 58, ela já estava aonde ela ficou até o final, né? Que é na Governador Roberto Silveira. Então aqui tem algumas amostras, esse era o mostruário daquele tempo, né? E esse é aquele mesmo mostruário que foi a Fenite em São Paulo? Sim, com esse catálogo, chegamos a Fenite em São Paulo em 60? Não, é de 58 a 1961. Foram 3 anos que a gente... sequência em visitas na Isso, porque era sempre em junho. A Fenite era sempre em junho
e a gente participou todos os 3 anos. Tem? Tem um belo estande ali que retoma a participação. Exatamente, exatamente. Da indústria. Dona Alba, isso aqui é um tear manual. Não, esse aí é a lançadeira. A lançadeira tem urdume, né? Urdume. Primeiro enchiam o urdume, as moças enchiam o urdume, que é o rolo. Depois esse rolo era colocado no tear e essa lançadeira é que passava os fios. Ia passando de um lado para o outro. Com os pés, eles modificavam e entrava aqui dentro. Fazia o tecido. Mais uma vez, vou pegar carona na pergunta de Gisele. E vamos olhar ali aquele stand, né, a exposição da FENIT, de São Paulo. Eu gostaria que a senhora definisse assim para a gente, rapidamente, qual era o grau de produção dessa indústria têxtil, da Bariloche já como uma empresa já instalada em Macaé, já no seu auge. Exatamente, no auge dessa produção têxtil, porque depois de 1972, por aí, esta parte, como era artesanal, essa parte ficou muito cara. Então, os teares foram deixados de lado e tem aquela máquina, estas máquinas que estão aqui, né? Justamente aqui, ó. As máquinas circulares que faziam a malha circular, né? A malha circular, justamente a malha tubular, que era para ir para o corte e costura, para fazer roupas de malha. Nós tivemos 25 anos fazendo os uniformes do Castelo. Toda a turma comprava lá. Castelo, São José, Luiz Ride, toda essa turma fazia. E eu acho que todo conosco. macaense que tem hoje um pouquinho mais de 30 consegue essa imagem. Mas aí já era posteriormente a 70, em 1972 foi quando a gente começou a deixar de fabricar, porque era inviável. Ficava muito caro porque era artesanal, né? Então, mas nós temos que citar uma coisa, nós fizemos mantas de viagem para a Varig e fizemos mantas de viagem para Itapemirim, né? Então era assim, tinha a sacolinha, então a manta ia dentro, ela sempre colocava assim nas pernas. Dentro de todo esse... A gente deveria ter muito mais, né? Muito mais, mas foi se perdendo aí, porque temos aí muito, ó, o tweet, ó. O tweet é esse aí, olha, esse de cima. Não, esse é outra coisa, esse aqui é outra. Isso aqui se fazia... A senhora fala também sobre isso, sobre esse tecido. E esse aqui a gente fazia o quê? Um terno? Um blazer? Não. Blazer, terno, mantô, né? Aquele mantô. Eu lembro que no dia 2 de maio, quando nós pedimos para celebrar uma missa pelos 15 anos da Bariloche, né? Era ali no Colégio Macaé, ali funcionava a missa ali. Então, eu fui eu digo, como mudou o tempo em Macaé, porque era um vestido de lã, um mantô de lã. Eu ia de mantô de lã e um cachecol. Eu digo, meu Deus, isso hoje não se usa mais, né? Porque realmente a mudança climática, né, que nós hoje debatemos muito, né? Naquele tempo, maio, vocês devem lembrar, né? Era um frio, mas muito frio mesmo, Macaé. Dona Alba, nesses 15 anos, nessa missa, a Bariloche tinha um quadro de quantos funcionários? Nesse tempo, devia ter perto de 100 funcionários. 15 anos de... de 100 funcionários, Não exatamente. quadro ainda de mulheres ou... Não, tinha alguns, por exemplo, a Bariloche eram cinco fábricas numa. Ela entrava o fio sem texturizar, tinha a texturização, tinha a tinturaria, tinha a texturização, depois tinha a malha, fabricar a malha, depois tinha a tinturaria, depois corte, costura.
Então, tudo isso era dentro da Bariloche, né? Então, na parte do tecido, trabalhavam moças e rapazes também. E na tinturaria, só homens, né? Que tinham a caldeira para dar o calor, né? Para aquilo tudo, né? Dona Alba, quando a Conceição lembra que a senhora é uma mulher de muita ação social, de muita ação humana, eu acho que muita gente boa que viveu e que vive, que está aí na cidade, lembra do Coral da Bariloche. E o Coral da Bariloche cresceu com a gente, que é macaense, comigo, com a Conceição e com a senhora. E o que era o Coral da Bariloche? Que era uma coisa assim, o Coral da Bariloche está chegando. É um aspecto cultural que vocês, ou que a senhora e que esses empresários dão a esse lado mais humano, mais afetivo da Bariloche? Eu acredito que isso aí foi em 75, né? Em 75, Mário havia falecido em 71 e assim nós tínhamos ido a um encontro que seu pai também foi, em outros momentos, né? E então quando a gente veio de lá vinha com uma euforia dentro tão grande, porque a gente tinha descoberto muitas coisas, né? Decolores? Os decolores. Então, justamente, chegamos aqui, nós formamos o coral. O seu Alcides Ramos deu o ônibus para a gente levar esse coral para cantar em todos os pontos de Macaé. Eu lembro que a última, no Natal, a gente cantou no castelo, quando o sol já estava nascendo. E o que era mais gratificante é que a gente convidamos a todos os funcionários da Bariloche. Então, éramos 40 naquele tempo e uma grande maioria eram funcionários da Bariloche. Então, a gente foi cantar em muitos lugares, né? E foi assim, durante 15 anos a gente cantou e foi assim para que a pessoa avaliasse a importância de estarmos juntos, né? Também na parte cultural, também na parte assim, de estarmos juntos, fazendo as coisas, né? O Coral da Bariloche finda agora junto com a fábrica? Ou dá continuidade? Que 2 em 1 a fábrica finda. Não. O que aconteceu, que o Coral da Bariloche foi até 88. A partir daí o maestro faleceu assim a mãe, faleceu também uma sobrinha e ele ficou desestimulado. E a gente também ficou sem o maestro, que era o Fidias Barreto, né? Aproveitando a deixa da questão cultural, da atuação cultural da Dona Alba pela cidade, vamos voltar à nossa temática. Vamos. Né? De um personagem que teve a capacidade de projetar nacionalmente, na história nacional, Macaé, que é o Mota Coqueiro. Dona Alba, quando a senhora chegou na cidade, né, quando a senhora começou a viver, quando foi que pela primeira vez a senhora ouviu falar em Mota Coqueiro? Sim, depois de algum tempo, né? Porque a gente não estava voltado assim, não estava ainda com essa pesquisa histórica. Nós estávamos ali, deslumbrados com Macaé, né? Então, depois é que a gente veio a saber dessa história e toda. Como? Né? Através do povo? Através do povo, através do pessoal mesmo de Tonito Álvares Parada, né? Toda essa parte a gente foi começando a conhecer essa história, entende? Dona Alba, o nosso querido Armando Borges, né? Era minha vizinha. Ele considera, né, a Bariloche como a salvadora da pátria de Macaé, como a chegada dessa indústria em Macaé, como zerando essa maldição sobre a cidade. O que a senhora tem a nos dizer sobre isso, Dona Alba? A senhora tinha consciência que isso se contextualizava na memória dessa memória historiográfica, né, desses memorialistas aqui em Macaé, ou do povo de forma geral, ou não? Eu acho do povo de modo geral, porque
Eu acredito que a Bariloche foi criada para que as pessoas, através do trabalho, elas encontrassem a sua cidadania. Então, a partir daí, justamente, é uma visão de progresso, né? Para que a pessoa, através do trabalho, ela se sinta uma cidadã, né? Buscar justamente o melhor para todos. Essa leitura mítica que a gente está fazendo sobre a cidade traz para a gente sempre, volta e meia, a questão da palavra progresso. Ela permeia a questão histórica de Macaé desde o final do século XIX, né? Desde quando o primeiro escritor resolveu narrar essa saga do Mota Coqueiro, que é o José do Patrocínio, em que a questão da palavra progresso vai permeando a nossa memória, a memória do macaense. Né? Dona Alva, a senhora já disse como a senhora tomou conhecimento, né, sobre o personagem Mota Coqueiro. De acordo com a tradição oral, né, que a gente ouve, né, que passa de pai para filho, de historiador para historiador, de escritor, de romancista para romancista, nós aqui nós temos aí a seguinte história, que Mota Coqueiro, né, minutos antes de ser enforcado, já no Patíbulo, ele roga uma praga, uma maldição sobre a cidade de Macaé. A senhora tem conhecimento dessa maldição? A senhora sabe qual foi essa maldição? Não, eu tenho conhecimento justamente pelas pessoas que conversavam sobre ele, né? Sobre essa história. E o que essas pessoas diziam para a senhora? Diziam isso tudo que se fala de Mota Coqueiro. Mas qual era essa praga, essa maldição? Era que durante 100 anos Macaé não teria progresso. Durante 100 anos. Uma pessoa que veio de fora, que já estava praticamente há 20 anos, achava isso, coisa oh meu Deus, o pessoal acredita nisso? Ou não, calma, que isso deve ter um fundo de verdade. O que você, como uma pessoa que está chegando e que está começando a introduzir na história, né, 20, 15 anos já, o que a senhora achava dessa praga, desse vulto? Ou não mexemos com isso não? A história vai responder essa questão. Achava uma coisa assim, uma lenda, né? Uma coisa assim misteriosa, uma coisa assim que dava assim aquela sensação, né? Uma sensação assim diferente na vida da gente. Agora eu comecei mesmo a saber dessa história justamente anos mais tarde de chegar aqui, junto com o Miguel Ângelo, seu Miguel Ângelo, com Antônio Álvares Parada, toda essa turma que vem. Ambos são dois grandes intelectuais macaenses. Armando Borges, professores maravilhosos. Da Silva Santos. Exatamente. E o professor Antônio Álvares Parada. Eu gostaria de falar aqui, tocar aqui, que um dos momentos muito importantes do coral da Bariloche foi justamente cantar no Palácio Tiradentes, na homenagem a Antônio Álvares Parada, e aquela sessão especial era presidida pelo Cláudio Moacir. Dois ilustres. Macaé foi em peso para lá. Estava lotado. Você estava lá? Não, seu pai. Eu gostaria também que a senhora nos fizesse uma colocaçãozinha sobre algo muito interessante. Algumas pessoas, alguns macaenses também consideram, inclusive um grande escritor, um grande jornalista brasileiro, Carlos Marques, é macaense, e ele escreveu um romance sobre o Mota Coqueiro, e ele considera a Petrobras como a grande mentora do fim dessa praga sobre a cidade. E alguns outros pesquisadores, né, historiadores, memorialistas, acham que não, porque a Petrobras vai chegar 20 anos depois do fim dessa praga. Mas a senhora conta uma coisa interessante, é inegável que a Petrobras, né, vai provocar um boom aceleradamente na economia macaense e vai transformar Macaé naquilo que hoje, com essa representatividade nacional que ela tem hoje, uma questão do petróleo. Mas a senhora tem uma coisa muito interessante,
que a senhora nos falou no nosso primeiro contato sobre o local onde funcionava a Bariloche, hoje ser um local que está sendo cedido para um dos prédios de funcionamento a da Unirio, Petrobras Macaé. o Petrobras Unirio, né? E que eles fizeram uma homenagem a vocês na inauguração, né, do prédio, fazendo uma exposição, que são esses quadros que a gente está aqui no nosso cenário. Só poderia falar um pouquinho sobre isso, dona? Essa coincidência? Eu gostaria. Em 2001, em março de 2001, a Bariloche terminou o seu trabalho, né? Então, agora em 2000... E ela tinha um quadro de quantos funcionários, mais ou menos? Não, no final, mas ela chegou a ter 212 funcionários. No ano de 1969, 1970, foi quando ela teve o número maior de funcionários. Ela estava em plena atividade, né? Com tudo. Mário, em 61, Mário justamente foi a Escócia, trouxe todo o clã escocês para poder dar toda essa, né? Melhorar esses desenhos todos, né? Tudo isso é do clã escocês que tem nesse livro, né? Então, 2001, justamente a Bariloche encerrou suas atividades. E era um pouco mais de 30 funcionários nessa época, né? Tem aqui até os últimos funcionários da Bariloche estão aqui. E aí não estavam os rapazes, que os rapazes não estavam nesse momento. Então, a gente encerrou e... O que aconteceu? Quando a Petrobras veio, né, alugou ali, quem comprou foi como é esse rapaz que... Bom, foi vendida e ele alugou para a Petrobras, arrendou para a Petrobras, né? Então foi muito interessante, foi um momento de muita emoção que o Ciro Barreto, ele me chamou e disse assim: Alba, vai inaugurar esta semana, mas eu quero que você suba comigo lá em cima. Então ele subimos lá em cima e ele falou assim: olha, tá olhando tudo isso? É a Bariloche que continua. Foi muito emocionante, porque é o espírito da Bariloche, né? Dar trabalho, dar continuidade a dar trabalho para as pessoas se promoverem. E você vê quanta gente trabalha ali hoje, né? Entende? Então ele falou isso. Coincidentemente, pode ter sido também a memória do nosso querido Mota Coqueiro. Também, exatamente. Trazendo à tona. Exatamente. Essa questão. Com certeza. Dona Alba, uma última pergunta, e a gente gostaria de ficar com a senhora aqui a tarde toda, a vida inteira, ouvindo suas histórias, mas uma última pergunta: existe algum lugar aqui na cidade que referenda com maior veemência o Mota Coqueiro, que a senhora lembra mais do Mota Coqueiro? Existe um lugar que a senhora possa nos indicar? Bom, eu acredito que aonde está, né? Aonde está assim vinculada a história dele, é hoje um local muito importante de estudo, né? Ali foram professores que já estão em outro plano, são pessoas maravilhosas, como Antônio Álvares Parada, como Miguel Ângelo, né? Toda essa gente que deu aula lá. E outros agora, né, que continuam dando aula, é o Luiz Ride. Exato. A Dona Alba está se referindo à praça. Exatamente. A antiga Praça do Rocinho, local onde foi enforcado Manuel da Mota Coqueiro, que posteriormente, logo em seguida à sua morte, e pouco macaense sabe disso. É verdade. Né? Precisa passou falar. a se chamar Praça Mota Coqueiro. Então, e exatamente o que a gente não entende é por que o macaense, nem a historiografia macaense,
Nem inclusive a população tomou conhecimento de que a praça passou a se chamar Praça Mota Coqueiro. Dona Alba, nós te agradecemos a sua belíssima entrevista e já voltamos com a segunda entrevista com a antiga funcionária da Bariloche, a dona Nair Vieira, Nairzinha, como nós sempre chamávamos ela. Dona Alba, se o Mota Coqueiro jogou uma praga e a gente não sabe, eu acho que a história hoje ela vai dar condição de futuramente ser respondida, eu tenho certeza que praga você não jogaria nem jogasse. O que você diria para essa população? Trabalhe, 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 viva. Viva, o que você diria para essa turma que tá chegando agora? exatamente. É trabalhar e ter no trabalho o vínculo mais importante, porque é através do trabalho que a gente pode mostrar o nosso amor por esta terra. E dizem que trabalho não envelhece, né? Não envelhece. Tão bonita, tão bonita, tão bonita. Isso para nós aqui é um artigo de luxo tê-la aqui. Eu acho que uma Eu é que agradeço imensamente e que essa a gente tenha a oportunidade de fazer com que esse vídeo, com que essa entrevista chegue. Eu acho que a casa do aluno, a casa do professor, a casa do cidadão, a casa de todo aquele que quer um pouco de referência sobre a sua cidade. Essa acho que é a grande intenção desse projeto, que a gente se identifique, né, Conceição, e que a gente saiba que Macaé tem história e que a gente precisa revivê-la, retomá-la, e qualquer cidadão pode se aproximar de suas histórias, não basta precisar ser Exatamente. historiador, professor, pesquisador. Com certeza. A história ela precisa ter de alguma forma um espaço na sociedade. Saiba que a senhora hoje deu assim para nós muito gás para que a gente injete mais injeção aí nas nossas propostas. Eu é que agradeço. E assim como Mota Coqueiro, a senhora também ajudou a projetar a história da cidade. Com certeza. É uma honra muito grande para mim e para essas pessoas que foram, né, que foram os idealizadores de tudo isso, né? Idealizadores da Bariloche. Era uma coisa assim que realmente tem muita vontade de que todos participem juntos de um progresso. Obrigada, Nalva. Obrigada a vocês. Dando sequência à nossa segunda parte da nossa entrevista, nós estamos agora aqui com Dona Alba novamente, mas agora o nosso foco de entrevista vai para a Dona Nair Vieira, macaense, nascida e criada em Macaé, e que foi a primeira funcionária da indústria têxtil que se instalou em Macaé no ano de 1952. Dona Nair, boa tarde. Boa tarde. É um prazer tê-la com a gente. Da mesma forma. Eu gostaria, em primeiro lugar, que a senhora se identificasse, né, falasse um pouquinho da senhora, nome completo. Eu me chamo Nair Vieira Gonçalves. Nascida em Macaé? Nascida em Macaé. Aqui na cidade? Aqui nessa cidade, no centro da cidade. Foi criada aqui? Criada aqui, uma família de pais, 7 irmãos. Hoje tenho um irmão falecido. Dona Nair, qual é a sua profissão hoje? Hoje é do lar. Como? Do lar. Do lar. É. Dona Nair, a gente não temos necessidade, a senhora acompanhou a nossa entrevista com a Dona Alba, e a gente falar o objetivo novamente da nossa entrevista. Então eu já vou diretamente começar com a senhora, perguntando à senhora que a senhora começou a trabalhar na Bariloche em que ano? 53. 1953, com 14 anos. 1953. Com 14 anos. Dona Nair, a senhora podia falar para a gente um pouquinho como que era Macaé, a senhora aos 14 anos de idade, e como era Macaé, né, aos seus 14 anos de idade, quando a senhora começou a trabalhar? A senhora podia um pouquinho descrever a cidade para a gente, essa cidade da década de 50? Para quem não conheceu Macaé naquela época, era a maior tranquilidade. Podia brincar na rua, não tinha perigo nenhum, podia andar de bicicleta, não tinha...
esse trânsito tremendo que tem hoje, né? Então a gente era assim criado com muita liberdade. Tinha casa com quintal para brincar, balanço, essas coisas todas. E depois estudando, né? E quando eu comecei a trabalhar na Bariloche, o meu pai ficou meio assim desesperado, porque eu estava estudando, mas eu disse, não tem importância, eu vou estudar à noite, para não deixar de ir trabalhar lá, porque foi um convite de seu Davi, que eu fiquei muito feliz. Qual foi a escola que a senhora frequentou, Macaé? Eu cursei aqui, na época, Visconde Quissamã, que é hoje o Matias Neto, né? E depois o ginásio Macaé, que Na é época a senhora estudou no Matias Neto, Matias Neto primário, chamava-se Visconde. Visconde Quissamã. Ainda na década de 50? E depois eu fiz o segundo grau no ginásio Macaé, que é hoje ali em frente ao antigo Santa Isabel, Hoje aqui na rua Teixeira de Gouveia. onde era o antigo primeiro teatro de Macaé. Justamente. Não é isso? Dona Nair, conta um pouquinho essa história. Como que a senhora acabou indo trabalhar nas indústrias? Bariloche. Foi o seguinte, eu quando estava estudando, eu já estava estudando no ginásio, eu tinha um professor de inglês particular e ele ficou conhecendo o seu Davi. E a gente sempre junto, ele também ia para lá para casa de um outro vizinho nosso para também participar lá das aulas, como amigos de reunião, né, na casa desse casal. E ele, me conhecendo, ele me convidou. Se eu não queria trabalhar na Bariloche. O seu Davi, o pai da Dona Alva? Não, o seu Davi era o outro sócio do Mário, né? Porque eu conheci primeiro o Davi, depois que eu fui conhecer o Mário. E então eu fiquei assim, muito entusiasmada de ir trabalhar na Bariloche. E ele foi e falou assim, então tá bom, você, primeiro de tudo, você vai passar umas meias para mim, levar de amostra. Aí eu passei as meias, umas formas de alumínio, para ele levar para São Paulo e para o Rio, e falou, até maio você estará trabalhando com a gente. Eu falei, tá bom. Quando foi no dia 1º de maio, eu fui trabalhar. Eu esqueci que era dia do trabalho, ele também acho que não lembrou. Fui eu, 7 horas da manhã, estava lá. E quando ele abriu, eu bati, ele abriu a porta e ele disse, não, Nair, hoje não. Hoje é dia do trabalho. E volta amanhã. Aí eu fui voltar para casa, quando eu cheguei em casa, eu falei, gente, eu nem vi que hoje era feriado. A vontade, acho que era tanta de ir para lá, para conhecer, né? Eu errei a data. Dona Nair, você entendeu um pouquinho a questão dos aspectos da economia de Macaé? De quanto era o salário? A senhora lembra? Olha, eu tenho até minha carteira de trabalho até hoje guardada. Se soubesse, tinha trazido, né? Olha, eu não lembro assim o salário, mas eu sei como a gente trabalhava por tarefa na época. Modéstia à parte, eu trabalhava bem. O salário da gente era melhor de um de professora, na época. Naquela época. Já era melhor do que um de professora. Essa tarefa que a senhora fala é um tipo de jornada? Quanto mais você faz, mais você ganha. Sim, aí a senhora ganha no final do mês ou naquele dia? De 15 em 15 dias a gente recebia o pagamento. Foi o pagamento? Era quinzenal. Quinzenal. Desculpe minha ignorância, mas deixa eu perguntar à senhora, que a senhora foi empresária. Trabalho por tarefa e por jornada é a mesma coisa, não? Acho que não, né? A jornada, tarefa, eu acho que é por produção, né? Produção. Produção. A gente ganhava por produção. Exatamente. Eu trabalhei muitos anos fazendo meia, depois fui fazer bandô. Aquelas tirinhas que se colocam no cabelo. Já é outra máquina, tipo um tiarzinho, né? Um tiarzinho. Pequeno. Bem, aos 14 anos, né, a senhora já foi trabalhar na indústria. Já. Antes da chegada da Bariloche, se pensava em trabalhar? Se tinha um campo de trabalho na cidade? Não, só o comércio, só o comércio. Só atividade no comércio.
Dona Anaí, dessa atividade comercial, porque a senhora nasceu aqui e se criou, qual era a atividade comercial mais forte na cidade? Qual as casas comerciais que... Tinha a Chalobe, Casa Chalobe. Chalobe mexia com o quê? Com tecidos. Eu trabalhei um pouco tempo na inauguração da Padaria Reis, mas foi pouco tempo. Trabalhei lá uns tempos, depois saí justamente por causa da Bariloche. E onde era o comércio, que tinha uma fábrica de calçado, de sandália que tinha em Macaé, eu acho que era o único emprego. E também tinha o Senai, que era da Leopoldina, que empregava mais as pessoas do sexo masculino. Interessante, porque o Senai naquela época já fazia presente. Já se fazia presente aqui em Macaé. Esse é um dado que eu desconhecia. E era muito bom. Era muito bom. Preparava a pessoa, assim, eu tenho um primo que é engenheiro da Petrobras, no maior nível, e ele aprendeu a lidar com madeira e fazer coisas lindas, móveis, tudo dentro do Senai. Era o professor Antônio Alves Parada, era o diretor, né? Professor e diretor do Senai, que é ali perto da Petrobras, onde é a Petrobras, ali numa ruazinha que tem ali perto. Dona Anaí, a senhora como macaense nata, né, nasceu aqui. Nascida e criada aqui. A senhora podia me falar do Mota Coqueiro, como é que a senhora tomou conhecimento dessa história? A gente que é daqui, desde criança, a gente sempre ouviu falar em Mota Coqueiro, né? Mas eu morava perto dessa praça onde ele foi executado, né? Ele foi enforcado. Porque eu morava na Eusébio de Queiroz, ali perto da Clínica São Lucas, e tinha onde é o Luz Rede, era uma praça imensa, que tinha até uma casa de força de luz. Ali, antigamente, ali que fornecia luz para a cidade. E foi nessa praça que ele foi enforcado, né? E pelo que eu vi dizer, no tempo passado eu vi um documentário pela televisão falando que ele foi morto porque ele executou uma família. Acusaram ele de ter exterminado uma família inteira. Então, ele na hora do enforcamento, ele falou em altos bravos que ele estava inocente e que rogaria uma praga para Macaé, só progredir depois de 100 anos da morte dele. Parece mentira ou não, mas eu acho que foi verdade. A senhora acredita? Eu acredito. E a senhora... Eu acredito porque eu acompanhei tudo isso até a época que veio a Bariloche, e depois, muitos anos mais tarde, veio a Petrobras. E hoje está isso aí, é uma cidade que não tem mais para onde crescer, né? E a senhora acredita plenamente que essa praga Eu acredito que até tem pessoas que brincam assim, quando uma coisa não está dando certo na cidade, dizem assim, eu acho que agora a praga de mota coqueiro está em tal lugar. Eu não vou citar aqui lugares, mas acontece de muitos lugares, às vezes fica com problema e tal, ainda diz assim, eu acho que a praga de mota coqueiro ainda está nesse lugar. O que a senhora atribui que essa praga finalizou? A senhora acha, como a senhora comunga da opinião do seu Armando Borges, quando diz que a chegada da indústria têxtil no município pôs fim a essa praga? Olha, porque em Macaé nunca teve nada melhor do que isso, do que a Bariloche. Deu emprego a muita gente, né? Eu tive irmã que trabalhou no Bariloche também. O meu pai, quando se aposentou, também trabalhou uns tempos lá, né? Então, a família estava toda. Marlene, Mailda, né? Uma amiga Jane que eu tenho também, né? Apesar de eu não ter ficado muitos anos, eu fiquei 8 anos e 4 meses porque saí para casar. Senão, acho que estaria lá até o final, né? Uma outra coisa, o senhor Armando Borges também, ele diz, além de atribuir o fim da praga com a chegada da Petrobras, ele diz que
com a chegada da Petrobras, não, desculpa, com a chegada da Bariloche. Ele diz também, ele como macaense, que esse é um depoimento dele, assim como o depoimento da senhora também super interessante, é um depoimento dele enquanto macaense. Exatamente. Ele diz que a Bariloche abriu novos caminhos Eu acredito para o que fim sim. dessa praga. Por exemplo, ele inclusive fala que depois, logo assim da chegada da Bariloche, vai começar também a primeira empresa de transporte no município. Mas uma coisa vai chamando outra, né? O que a senhora pensa disso? A senhora comunga com ele dessa opinião? Sim, eu acho que sim, porque a gente viveu isso, ouvindo isso a vida inteira. Desde eu garota que eu escuto isso. Justamente, passa os 100 anos, Macaé começa a progredir com a vinda da Bariloche. Eu não tenho outra opinião a dar, senão acreditar nisso. A cidade era modelada como? As ruas das cidades eram calçadas? Não, nem todos. É uma cidade bem traçada. Macaé é uma cidade bem traçada, é uma cidade muito bonita. Não resta a menor dúvida que todos que vêm aqui voltam um dia, porque não fica de uma vez só. É pena que hoje tem tanta violência, né? Mas isso é o progresso, também traz isso, está no mundo inteiro. Mas é uma cidade bem traçada. Eu acho assim, sem estrutura para aguentar tanta evolução, né? Porque foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Então não tem uma certa estrutura, porque Macaé, o centro de Macaé é pequeno. Foi aonde teve que se expandir Macaé para os bairros, para o lado lá do fórum. Macaé está crescendo por esses lados, porque dentro da cidade não tem condição de fazer mais nada. A senhora podia falar um pouquinho também dessa empresa de transporte, antes dela ser criada, como era, como o macaense da urbe, da cidade, se movimentava-se? É o que a Alba falou. Automóvel naquela época só tinha um mesmo, né? Depois foi chegando mais um, mais outro, aí teve uma época 3. O Plymouth de Davi. Né? A Bariloche também trouxe isso, mais automóveis. Mais automóveis, claro que sim. Porque aí tinha que ter os transportes, né? Isso tudo foi dando crescimento para a cidade. Aí depois foi chegando, mas eu acho que até o comércio foi crescendo. Porque o comércio em Macaé hoje é bem extenso, eu acho. Né? Foram calçando as ruas. Eu lembro de eu criança, saía para passear de bicicleta lá em Ibitiba, onde eu moro hoje. Aquela de Norcaldo era toda destapada, aquele canal, não tinha calçamento. Aonde eu moro hoje, o terreno era um brejo. Era um brejo. E hoje tem lá prédios maravilhosos, dando no fundo da minha casa para a praia. Tem tudo isso, está muito adiantado. O que representou a chegada da Petrobras? Para a senhora, enquanto macaense, da cidade? Eu acho assim, que foi muito bom para dar empregos para o povo de Macaé. E quantas pessoas deixaram de sair de Macaé para conseguir um emprego aqui? Mas junto, todo progresso, junto traz o bom e o mal, né? Porque a gente não tem mais aquele conhecimento que tinha com as pessoas, já não tem tanta tranquilidade de sair de casa, porque em Macaé tem gente do mundo inteiro. Então a senhora acha que esse crescimento foi muito acelerado? Eu acho que foi muito acelerado, sem estrutura. Macaé não tinha estrutura para receber uma indústria tão grande em tão pouco tempo. Dona Irene, tem algum lugar aqui na cidade que te represente com maior, te faz impulsionar uma lembrança maior com relação ao nosso tema que a gente está retratando, que é o Manuel da Mota Coqueiro? Onde que a senhora mais lembra É da casa que foi dos meus pais, que era bem pertinho, bem próximo. Toda vez que eu passo por ali, eu lembro dessa história do Mota Coqueiro. Da Praça da Luz. Da Praça da Luz, onde os meninos da Redondeza todos iam jogar bola. Então eu me lembro muito disso. E tem alguma outra
algum outro caso com relação a coqueiro que a senhora pudesse nos... Olha, sinceramente, assim, dele, pormenores, assim, eu não tenho. Não tenho. Sei que existe. Sei que existe. Até dessa alçada mesmo que você falou. Eu já ouvi um comentário, mas eu não tenho, assim, certeza de fonte limpa. Eu não li nada. Eu ouvi um comentário. A Dona Irene está se referindo a um achado no cemitério de Santana, no ano de 1890, se não me engano. Acharam uma ossada, fazendo uma escavação no muro próximo à igreja de Santana. Acharam uma ossada humana que estava acorrentada e na época atribuiu-se que aquela ossada seria... Eu já ouvi comentários sobre isso, mas eu mesmo não li nada, só comentários. Aí teria que ser uma pessoa mais profunda para poder responder isso, né? Não, tá ótimo, a senhora está respondendo da melhor maneira possível, que é isso que a gente quer. A gente quer que a senhora diga as suas lembranças a respeito... Lembrança, tenho muito de conhecer essa história, porque desde pequena, morando ali perto, né? Até a gente, quando era criança, às vezes um colega brincava assim, falava assim, vai pra lá não, é o espírito mata coqueiro ali. Brincava assim, né? Quer dizer, isso tudo está na ideia da gente desde pequena. De 10, 9 anos, a gente já sabia dessa história. A criança tinha medo do espírito? Tinha, que é outro para brincar. Não vai lá não, porque lá tem espírito, mata coqueiro, igual o castelo, né? Dona Irene, na sua opinião, o que a senhora acha? O mata coqueiro era culpado ou inocente? Eu acho que ele era inocente. Eu sinto que ele era inocente. O desespero dele, dizem que foi muito grande, né? E para ele rogar uma praga dessa, ele devia estar muito desesperado, sabendo que ele estava morrendo inocente. A senhora já leu alguma coisa sobre isso? Já li, já assisti um documentário uma vez na televisão, mas não peguei todo, sabe? O documentário que a senhora assistiu foi a Linha Direta, na Rede Globo? Eu não estou lembrando, porque eu assisto tanto documentário, mas deve ter sido, que é aquele da parte do Rio de Janeiro, né? Deve ter sido. Mas a senhora acha que mesmo sem se utilizando da televisão, do documentário, essa imagem do coqueiro sempre teve presente na vida de vocês? Teve. Todo macaense, de geração passa para outra, né? Seus filhos têm conhecimento? Meus filhos têm conhecimento. A senhora tem quantos filhos? Tenho um casal. Um casal. E eles sabem perfeitamente? Sabe dessa história, porque desde o colégio do primário já se fala nessa história, né? Eu, no colégio, no primário, já ouvia os professores contar essa história. Eles, da mesma forma. Dona Nair, nós gostaríamos de agradecer a sua presença, a sua boa vontade de nos conceder essa entrevista. Se a gente pudesse, a gente passava aqui a tarde inteira, a noite toda com vocês duas, contando essas histórias maravilhosas. E a gente só tem que agradecer a Dona Eu também fico muito agradecida, muito emocionada também, de estar aqui respondendo essas perguntas, de estar participando com a Alba, que é minha amiga de muitos e muitos anos, e de estar representando também todos os funcionários que foram da Bariloche, do meu tempo e os outros que não participou, que eu não participei. Mas todos eram como se fosse uma família. Na minha época, no começo, era muito bom. A gente tinha uma amizade muito grande. E para mim, o que mais ficou disso tudo, de eu ter trabalhado lá, de ter saído para me casar, acho que nos 15 anos da Bariloche teve um jantar, que a minha filha partiu a fita na entrada do restaurante, se não me engano. A senhora tinha 10 anos, parece. E de ter convivido com todo, e a amizade, que o mais importante disso tudo, como eu estava dizendo, foi a amizade que ficou com Alba, com Mário, com Davi, mesmo depois de eu ter saído de lá. Sempre fui muito bem lembrada, sempre tive muito carinho com a Alba, e ela comigo, ela sabe disso. Não precisamos nem falar uma com a outra, basta se abraçar, a gente já sabe tanta coisa, né, Alba? É verdade.
Então, tudo isso ficou para mim uma bênção. Eu é que agradeço essa oportunidade. Muito obrigada, dona Alba. Eu agradeço junto também. Com a dona Nair Vieira, nós encerramos essa etapa da primeira entrevista do programa de documentação História Oral do projeto Macaé e Fontes Primárias. Boa tarde e até a próxima. Prefeitura de Macaé. Futuro com qualidade de vida.